Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Existe um mundo obscuro e subhumano na internet que alicia garotas brasileiras para a prática de prostituição na Coreia. E foi aí que a nossa depoente da história de hoje caiu. Prestem atenção nos detalhes e uma ótima história para todos vocês. Eu acho que todo mundo já passou por uma fase ruim na vida, né? E aquele era o meu momento. Eu vivia só de massagens, vivi muito bem um tempo, mas elas começaram a diminuir, principalmente depois da pandemia. E esses clientes, eles simplesmente não voltaram depois que tudo tinha voltado ao normal. E eu fiquei assim bem mal com tudo isso, porque como todo mundo, eu tenho contas para pagar e eu tentei buscar outras coisas para fazer, mas eu tinha que investir para ter o lucro e eu não tinha de onde tirar esse dinheiro para investir. Também não consegui fazer o empréstimo para aprovar nada. Eu já não sabia mais para quem pedir, tinha vergonha de pedir para os amigos. E em uma dessas poucas massagens, né, de um cliente fiel meu, esse cliente, ele meio que começou, assim, a dar em cima de mim. E era um senhor, um cara, tipo, bem velho, que eu jamais pensaria em fazer alguma coisa. E aí ele pegou e me convidou pra jantar. E eu fiquei meio assim, não aceitei. Mas aí ele falou, olha, e se eu pagar pra você me acompanhar nesse jantar? Você não precisa fazer nada depois. Você aceita? Na situação que eu tava, eu aceitei. Lógico, eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa depois, ou dele querer forçar alguma coisa, mas era um senhorzinho bem bonzinho. Ele me pagou adiantado, pagou meu Uber, e eu fui lá e era só pra, tipo, caminhar com ele, ficar de mão dada, pra ele mostrar que tinha alguém, uma mulher do lado, e foi isso, ok, passou. O que importou no fim é que eu tinha lá o dinheiro pra pagar a conta, mas depois ele tentou investir de uma outra forma, querendo mais coisas, e eu simplesmente não tive estômago. Mas se ele fosse um cara ajeitadinho, um cara mais novo, eu acho que eu toparia. E aí eu descobri esse lado meu, que eu achei que eu nunca poderia fazer um negócio desse, mas eu fiz. Mudando um pouco de assunto, eu sou fã de tudo que vem da Coreia. Então, desde as bandas musicais, K-pop, até as séries coreanas, os doramas, eu sempre gostei muito desse universo e eu tinha sempre o nervoso de ficar entrando lá no MIF, que é um aplicativo onde você conversa com coreanos. Nunca dava certo, sempre eram uns caras muito estranhos, mas eu nunca desistia de tentar. Até que um dia eu tava, assim, bem de boa e cliquei lá, dei like num coreano e quando eu fui dar oi pra conversar, eu descobri que era uma mulher, e era uma mulher brasileira, a Marta. A Marta me falou que ela morava na Coreia e que ela também gostava muito desse universo, por isso ela ficava nesses aplicativos conversando, tanto com homens ou com mulheres. E a gente tinha um universo bem parecido, assim, até de pensamento. A gente começou a conversar, né? Sobre os homens bonitos da Coreia, sobre a cultura, sobre várias coisas. Quando eu vi, a gente já, tipo, passou pro Instagram e a gente começava a compartilhar um Reels pra outra. E sempre falando coisas que mulheres falam, né? Ai, minha vida tá uó, tá ferrada na parte do dinheiro. Ai, tá ferrada na parte do relacionamento. Ai, porque hoje eu saí com esse, porque hoje eu conversei com esse, não sei o que. Essas coisas de mulher. Depois de um mês de muita troca e desabafo de lá e desabafo daqui, eu resolvi contar pra ela da minha situação financeira e do que eu tinha feito uma vez, mas não tinha coragem de fazer mais lá com o velhinho. E aí, quando ela escutou, ela falou: eu não acredito que você teve a cara de pau de fazer isso com um velhinho e não pensou que podia fazer isso de uma forma mais fácil. Eu falei: ué, mas como assim mais fácil? Aí ela falou: ué, se você teve coragem de sair com um velhinho, você vai ter coragem de sair com um coreano bonito, não vai não? Eu falei, ó, lógico, mas aí a gente sai até de graça, mas é que no Brasil não tem, ou pelo menos se tem, eles sempre se encontram com as meninas da mesma nacionalidade que eles, assim, nunca consegui esse primor na vida. Aí ela falou assim, né, ah, mas e na Coreia? Aí eu ri, né? Eu falei, ô gata, eu não tenho dinheiro nem pra pagar um boleto aqui no Brasil, como é que eu vou pra Coreia pra arranjar coreano, pra conseguir dinheiro, pra depois pagar alguma coisa? E ela falou assim,
Não, mas é que, tipo assim, faz tempo que eu moro aqui e eu sei das meninas que fazem programa e que estão super bem, super tranquilas. Você não conhece esse universo? Eu falei, não conheço, mas assim, como que funciona, né? Aí ela começou a me contar. Que assim, primeiro que as meninas, elas vão com tudo pago. E aí elas têm lá toda a parte de saúde, toda a parte de roupa, de estética. Tudo é pago mesmo para que elas fiquem maravilhosas. E elas são hospedadas em hotéis, né, modernos, até de luxo, às vezes. E existe todo um tratamento. Ela tava me contando que ela conhece algumas brasileiras que faz, né? E que, assim, elas fazem, tipo, 1 ou 2 programas por dia e já ganham um dinheiro bem legal. Elas ganham 3, 4 vezes mais que no Brasil. Vão juntando um dinheiro, depois deixa de fazer isso, faz um pé de meia, depois vai para outra profissão, mas já tá lá na Coreia. Aí já conhece um outro coreano, já casa e tudo isso, né? Algumas são só acompanhantes mesmo, nem faz lá o vamos ver. Tirando que, se você gosta de coreanos, isso é feito com coreanos. Mostrou uma menina que tinha ganhado o carro do chefe, sabe? Mostrou que a Coreia é muito mais evoluída que o Brasil nesse quesito todo. Depois que você vai tendo os clientes, você mesma vai fazendo contato com esses clientes e aí depois você pode fazer isso por si, se você quiser ou não. E assim, né, meu olho foi arregalando, porque meu sonho era um dia conseguir ir pra Coreia. Passagem cara, hospedagem, sei lá, se eu não gostasse, podia voltar porque tinha a passagem de volta. Mas mesmo assim, eu achei que ela tava romantizando a profissão. E aí eu falei pra ela, falei, ai gata, mas né, será que é tudo assim? E aí ela falou, não, vou te mostrar. E mostrou contas de brasileiras que estavam trabalhando com isso, lógico, não divulgavam no Instagram, que estavam, mas assim, com a vida normal, fazendo stories. E aí ela até me colocou em contato com uma brasileira, que era a Marta, que conversou comigo. E tipo, a gente conversou assim, de chamada de vídeo, as três. E a Marta tava se arrumando, assim, numa puta de uma casa maravilhosa. Super bem cuidada, pele no glow. E indo pro shopping, e eu fiquei, né, falei, será que ela vai sozinha? Que algum segurança vai atrás, vai ficar observando o que ela faz? E não, tipo, ela indo pro shopping sozinha, entrando no carro e falando com a gente na chamada de vídeo. Me parecia muito feliz e assim, sabe, dona de si. Eu falei, caraca, será, gente? Será? E ela falando assim, que já tava 3 anos nesse ramo, nem tinha mais chefe, mais agenciamento, nem nada. E que os caras mandavam extra na conta dela toda semana, que ela não tinha que se preocupar com nada. E que ela já tava naquela vibe daqueles clientes que, assim, só queria ela pra andar de mão dada, sabe? Que era bem velhinho mesmo. Eu vou ser sincera com vocês, a minha vontade bateu bem forte depois que eu vi essa moça, assim, né? Eu falei, caraca, meu. E tá, né? Mas, assim, a minha moral falava que não. Tipo, não, você não vai fazer isso. Você não vai se vender pra ganhar dinheiro. E aí, tudo bem, né? Fiquei em cima do muro, mas aí falei, né, com ela. Falei, não, mas deve ser bem legal, tá? Mas eu não tenho coragem, eu preciso arrumar a coragem. Quando eu arrumar a coragem, eu falo com você. Depois de mais um mês, eu continuei conversando com a Marta, assim, como amigas. E, do nada, um coreano curtiu algumas fotos minhas no Instagram. Aí eu fui ver a conta, né? Nossa, chuchuzinho. Aí eu fui lá e curti de volta, né? E eu vi que ele seguia a Marta seguia ele. Eu falei, não, fica quieta, vamos ver o que vai dar. Aí ele me deu um oi quando eu curti de volta. Eu falei, nah. Agora eu preciso perguntar pra Marta, né? Mas aí primeiro eu respondi o oi dele pra ver o que ia ser. E ele começou um papo normal, assim, né? Do papo normal, a gente começou assim a coligar uma conversa na outra, a ponto que chegou no auge que ele já tava falando da vida amorosa dele, que ele não encontrava ninguém, que ele se sentia sozinho. Eu falei, não pode ser, não pode ser. Chegou o dia dos humilhados que estão sendo exaltados. E aí ele com as frases assim, porque eu não acredito mais no amor. Eu não aguentei, eu fiz chamada de vídeo, que eu falei, não, esse cara não tá mentindo, né? Fiz chamada de vídeo, era ele. Eu falei, não, agora eu vou perguntar pra Marta quem é. Agora a Marta vai me passar a ficha desse cara. Aí, desesperada, né? Marta, dá pra fazer uma chamada de vídeo, vamos conversar, não sei o quê. Quando eu mandei a foto, que eu falei, ele te segue, né? Quero já as informações, se é uma pessoa boa, se não é.
Quando eu mostrei a conta, ela falou: para que esse cara te seguiu, para de mentir. Você achou ele bonito, tá querendo alguma coisa, não vai conseguir, não. Eu falei: não, ele me seguiu, tá aqui. Aí mandei os prints. Ela falou: você forjou esses prints? Como assim ele te respondeu? Eu falei: mas o que tá acontecendo? Quem é? Me conta, quem é? Aí ela: cara, esse aí é o chefe das meninas. Ele é super poderoso aqui na Coreia. Ele não olha pra cara de ninguém. As meninas se ajoelham. Ele, pra escolher uma mulher, tem que ser muito bem selecionada. Como assim ele te mandou mensagem assim do nada? Você tem certeza que não é um perfil fake? Não é alguém que tá na conta dele se passando por ele? Eu falei: não, ele fez chamada de vídeo comigo. É ele mesmo. Falou: nossa, então, tipo assim, você tá com muita sorte. Eu não perderia essa oportunidade, nem ferrando. E o estranho, que não era essa imagem que ele passava pra mim. Se ele passava essa imagem pra todo mundo, pra mim ele se apresentou como um cara inseguro, um cara triste. Aí fiquei com, né, falei: ué, vou perguntar pra ele a profissão pra ver se ele me fala ou se ele vai mentir. Aí perguntei, né, o que ele fazia. E ele não mentiu, ele virou e falou: olha, eu gerencio, né, meninas que fazem programa, mas assim, é tudo certinho, não é nada forçado. Eu, na verdade, eu cuido da parte do bem-estar delas. E esse é um dos problemas de eu não ter ninguém, né? Porque as mulheres olham pra mim: quem que vai querer ficar com um cara que faz um negócio desse? Então eu meio que sou super julgado, né, por estar nessa profissão. Então parece que apesar dele ter muito dinheiro, de ter um grande nome lá, as mulheres não queriam ele por causa do que ele fazia. A gente conversou por 6 meses e ele falou na lata, assim, que ele queria tentar ficar comigo, que eu podia ir pra lá, que ele via as passagens, que ele via o visto, que ele via tudo, e que a gente podia tentar nos 3 meses ver se entendia, mas já pra casar, assim. Porque ele também, eu via que ele tinha uma gana de mostrar pra família que ele tinha conseguido esse lado, porque o lado profissional dele já tava tudo certo, mas o lado de família não existia. A Marta não acreditou, ela só acreditou quando rolou uma chamada de vídeo eu, ela e o Sum. Aí ela acreditou. Além da segurança que o Sum me passava, ainda tinha a Marta, que era uma brasileira que tava lá, né, que poderia me apoiar também. Chegando no aeroporto, a Marta foi me buscar porque o Sum, ele tava um pouco corrido. E aí ela já me levou pra um hotel onde ela já me deu vários papéis, documentação que ela disse que já tava organizando, porque já era um pré-início para a questão de um contrato de relação estável, para que eu conseguisse um visto permanente e que poderia demorar um pouco por causa da burocracia, então que era melhor fazer isso já de primeira. Hoje, pra mim, aqueles documentos, eles não valiam nada, foi só pra eu, sei lá, pra despistar alguma coisa. Nos 3 primeiros dias eu não vi o Sung. A gente só conversou por mensagem e chamada de vídeo, porque ele tava numa outra região, resolvendo uma burocracia de várias meninas. E aí, mesmo assim, ele deixou várias coisas marcadas pra mim. Ele deixou salão marcado, spa, lojas que eu tinha lá, uma grana pra comprar roupa. Ele disse pra eu me arrumar, pra eu preparar, pra eu ficar maravilhosa, que ele tava chegando e ele queria me encontrar perfeita. E foi isso que eu fiz. Eu tava esperando um homem todo poderoso, assim, não que ele não fosse. Mas quando o Sung chegou, ele era baixinho, mirradinho. Eu tava esperando um cara mais, sabe, de presença mais forte. Ele não tinha essa presença. Ele tinha mais aquela presença de insegurança que ele tinha passado pra mim no vídeo. E ele também me olhou de cima a baixo e eu percebi que ele estranhou alguma coisa, mas ele não falou o que. Ele era um cara bem frio. Parece que não tinha emoção, assim. A pele dele também não era como era no vídeo. Depois de eu insistir muito pra ele falar por que ele tinha estranhado, ele foi sincero e falou, e eu fiquei assim, não acredito. Ele virou e falou que ele tinha uma visão de que eu era mais bonita pelo vídeo. Mas que o sentimento dele era mais forte por mim e que o amor falava mais alto. Eu achei tão estranho isso. Eu achei assim... Tipo, ele não gostou de mim? Eu falei: não, mas então, se você não gostou, assim, tudo bem? Eu posso, sei lá, posso ir embora? Eu falei desse jeito, e ele: não, você entendeu errado, só quis dizer que você parecia mais bonita, não que você não é bonita. Imagina, tô louco pra ter uma noite de amor com você. E aí ele veio, né, mas eu fiquei um pouco afetada com isso que ele falou. Eu falei: não quero fazer isso agora, assim, de primeira.
depois disso que você me falou. E ele falou, você tá levando tudo muito a ferro e fogo. Foi só uma observação, eu não falei que você é feia. E você acha que eu paguei tudo pra você vir pra cá e eu não vou fazer amor com você? E já, tipo, me beijou. E aí olhou pra mim de novo e falou assim, você acha que eu paguei a sua viagem pra gente ficar aqui conversando e discutindo? Não, eu quero te amar. Tava tudo rolando muito bem, com uma energia, uma troca muito boa. Até eu vou tentar explicar aqui pra vocês, eu vou tentar deixar uma foto aqui pra que vocês entendam melhor, porque até hoje eu não sei muito bem o que é aquilo, eu não fui pesquisar porque eu fiquei um pouco mal. O pinguim dele não era normal. Tinha como se fosse um anel na parte de cima, mas não era um anel colocado por fora. Era dentro da pele. Esse anel era como se tivesse umas pontinhas pra fora. Que eu vou deixar uma foto aqui. A foto que eu vou deixar aqui é de como esse anel é colocado fora do pinguim. Mas o dele tava dentro da pele. Foi colocado, entendeu? E aí ficava na pele uns espetinhos assim pra fora. Como se a pele tivesse essa ondulação, tá vendo, ó? Como se a pele tivesse isso aqui, uma coroa disso aqui, ó. E aí eu olhei, eu falei, o que que é isso? E ele falou, é normal, alguns homens colocam isso aqui na Coreia, porque dá mais prazer, as coreanas gostam. E continuou assim, continuou. E aí, eu fui falar pra ele, e ele meio que falou assim, não, você vai acostumar, relaxa, você vai acostumar. E continuou. E aquilo doía em mim, assim, cada vez mais. Eu não sabia o que falar pra ele, porque não foi confortável pra mim, não foi bom. Foi frustrante. Quando eu tive coragem de falar, ele falou que aquilo trazia muito prazer pra ele, que nenhuma mulher nunca tinha reclamado e que se as coreanas tinham acostumado, eu também ia acostumar, que era questão de tempo. E eu falei que eu não queria, mas aquilo, ele começou a me forçar. Não adiantava. O máximo que ele fazia era parar às vezes e falar assim, isso que você tem aí é um músculo, e um músculo se acostuma com as coisas. E meio como se eu tivesse de frescura. E eu comecei a ficar muito mal e falar, por que você tá fazendo isso comigo? Eu quero ir embora, eu não quero mais nada. Você não tá me escutando, você tá me forçando a fazer coisas. E ele riu assim, sabe, com uma piadinha, tipo assim, você tá exagerando, a gente é um casal, eu te amo e você tá exagerando. E aí ele soltou uma piadinha assim, você não tá vendo que você é muito feia pra fazer programa? Que a única saída é essa, você ficar aqui comigo? E ria. Mas assim, como se fosse uma piada, mas eu não tava vendo como uma piada. Avisaram ele que ele ia ter que ir em uma outra região por causa que tava dando problema com algumas garotas. E aí, dessa vez, ele me levou, ele falou, hoje você vai conhecer como é o meu trabalho, você tá pronta? A gente ia ficar lá, né, uns dias, eu falei, ok. Eu tava pronta pra ver meninas em um lugar de luxo, super arrumadas, acompanhantes de luxo. Só que eu cheguei lá e eu vi que tudo aquilo que eles tinham, principalmente que a Marta tinha me falado, era mentira. Não existia nada daquilo. Muitas me olhavam pedindo ajuda, querendo falar alguma coisa. A maioria estava super machucada. A maioria tinha apanhado e não parecia que era entre elas. Não parecia que elas tinham tido uma briga. Eu cheguei a ver algumas que estavam até com a mão quebrada. E o lugar, né, onde chegava homens, primeiro que não existia nenhum coreano bonito naquele lugar. E eu achei até que eu não tava mais na Coreia. Porque desde que eu cheguei, a imagem dos coreanos que eu tinha, ela se apagou. Tinha muita ameaça psicológica quando ele ou alguma mulher acima delas falava com elas. Então era sempre assim que elas tinham que ser muito produtivas, se elas não fossem produtivas, eles iam mandar elas para um lugar pior, e aquele já era um lugar muito ruim, que não tinha nem o básico de um banheiro confortável. Vi meninas reclamando que ela já tinha pago com o trabalho dela
a viagem, a passagem, que essa dívida nunca abaixava, porque sempre apareciam outros gastos, parecia que não se era acordado um tanto que elas tinham que pagar trabalhando por eles ter levado elas até a Coreia. E isso foi me deixando assim com um desespero e um nó na garganta, porque era muito claro que era uma armadilha para que elas continuassem ali pagando, 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 e sempre elas estariam devendo. O pior é que eu vi muitas garotas adolescentes lá. Era o que mais tinha. E como elas falavam de que aquilo não era o combinado, não era a vida de luxo que elas queriam. Algumas estavam ali para fazer o pé de meia para ajudar a família e que não conseguiam dinheiro nem para elas mesmas. Eu comecei a ficar muito nervosa, me distanciei um pouco dele nesses dias por tudo que eu tava vendo. E enquanto eu tava lá, né, em um dos locais que as meninas ficavam, eu fui no banheiro lavar o rosto para me acalmar de tudo que eu tava vendo, de tudo que eu pegava no ar, de tudo que eu escutava. E uma mocinha veio atrás de mim, né, e me olhando assim no banheiro, tava só eu e ela. Eu acho que ali ela queria, né, a privacidade para falar. E ela perguntou o que eu era do Sun, e eu falei, eu sou futura esposa do Sun. E aí ela quase que riu. E meio que falou assim, você e muitas, né? Já foram. E aí eu falei, o que você quer dizer com isso? E ela falou, olha, se eu tivesse que te dar um conselho, foge. Eu posso estar enganada, moça, mas não vai ter casamento nenhum. Essa história de casamento é só pra você confiar e ficar aqui esperando, mas os 3 meses do seu visto irão passar. Ele não vai casar com você. Até o ponto de você ficar aqui na Coreia ilegal e não ter como sair. Assim, você não vai ficar só presa por ele, mas também presa por falta de documentação. Nisso, o Sun já estava vindo na porta para saber o que estava acontecendo. Ele já queria entrar no banheiro. E aí ela saiu e eu falei, não, nada. A menina tava... E aí ele falou, ela tava te pedindo ajuda? Eu falei, não. A gente só tava conversando, eu falei que era sua esposa. E ele falou, olha, você não responda nada pra essas meninas. Você não escute nada dessas meninas. Porque você não sabe o tanto de maldade e mau caratismo que elas têm e tudo que elas fazem pra conseguir mais dinheiro. Porque o objetivo delas trabalharem aqui é ter cada vez mais dinheiro. Não acredite na cara de anjinho delas, porque elas não são. Quando a gente tava voltando pra casa, ele me avisou de que eu ia começar um novo trabalho, que eu ia ajudar ele. E eu fiquei feliz, apesar de tudo que tava acontecendo. E aí ele me deixou com a Marta, numa casa, né, que seria a nossa nova casa. Eu não sei porquê, a gente foi pra uma outra casa, que ele disse que seria a nossa nova casa. Lá estava a Marta, que iria me ensinar todo o trabalho. Eu não sei, eu achei que era cadastro de meninas, alguma coisa assim. Mas, na verdade, a Marta me abriu o aplicativo de coreanos e começou a me mostrar que ela conversava ali com muitas brasileiras, com aquela foto de coreano, mostrando as tabelas de preços para quem queria trabalhar como prostituta na Coreia e mostrando uma vida de luxo que foi a mesma que ela mostrou para mim, que eu sabia que não existia. E ela começou a me explicar porque eu faria a mesma coisa. Eu iria conversar com brasileiras para atrair elas para o trabalho na Coreia. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, não, eu não vou fazer isso. Eu sei que isso não é certo. Vocês estão mentindo para essas meninas. Mas assim, ela não escutava nada que eu tava falando e ela só ia me explicando como que era. Tinha ali ação que começava com divulgação de bandas musicais. Outras ações começava com conteúdo de séries de dorama e virava a chave para ser convidada para isso na Coreia, para se prostituir na Coreia. Mostrou uma outra forma que era se fingir mesmo de coreano, ficar conversando com a menina como se fosse o coreano. E depois, quando chegasse ao ponto de fazer uma chamada de vídeo, aí o coreano da foto aparecia para falar com a menina, mas ele só aparecia quando era para fazer chamada de vídeo. O resto, quem conversava era uma mulher, uma brasileira ou uma mulher de outra nacionalidade que falasse inglês.
Tinha até conteúdo de loja de roupa de casal coreano que no fim chegava nessa mensagem de convite para vir à Coreia. Foi aí que veio a nossa primeira briga, porque eu não aceitei de jeito nenhum fazer isso. E ele tacou na minha cara que eu era feia, que eu era escrota, que eu era nojenta, que eu não servia nem para ser vendida para fazer programa. E que na verdade ele só estava comigo porque, ao contrário do que o cérebro dele pensava, o coração dele batia por mim, então que ele me amava muito. E depois dele falar isso, ele me prendeu no quarto por horas. Depois de horas, ele voltou, me pediu desculpa, falou que eu não devia ter feito isso e que ele queria um futuro comigo, que ele queria filhos comigo e que eu precisava ajudar ele nisso, porque eu falava português, eu ia conseguir muitas clientes e que isso não estava errado. Ele começou a me forçar a tentar falar com essas brasileiras e eu comecei a fingir que eu falava, mas eu não falava, ou então eu bloqueava a menina e falava que a menina tinha me bloqueado, só que isso não durou muito tempo, porque quando ele começou a desconfiar de que eu nunca tinha fechado um contato com alguma menina até o fim, ele começou a olhar as conversas, a ir na conta das meninas e perceber que, na verdade, eu estava enrolando ele. Quando ele percebeu, ele simplesmente olhou pra minha cara e falou que se eu continuasse mentindo pra ele, ele ia ficar nervoso a ponto de quebrar o meu braço. A ponto de quebrar o meu braço. E aí, quando ele falou isso, eu entrei em desespero e vi que eu tava num lugar que era muito mais perigoso do que eu imaginava. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como pedir ajuda, eu não tinha como sair dali. O único jeito era aceitar até eu conseguir achar uma saída. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a virar submissa, tanto dele como da Marta, a fingir que eu tava estudando e que eu tava correndo atrás e que eu era muito amiga deles, e eu não sabia em quanto tempo eu ia adquirir a confiança deles pra conseguir sair daquele lugar, mas tudo que eu queria era só sair daquele lugar. Me desesperou mais quando eu falei pra ele que tava chegando perto do meu visto vencer e se a gente não ia assinar o papel de união estável. E ele virou e falou: ah, não, aquele primeiro papel que você assinou lá com a Marta já vale, fica tranquilo. E também, se você ficar ilegal, depois eu dou um jeito de resolver isso. Aí eu entrei em desespero porque voltou a imagem da menina falando comigo no banheiro que o objetivo dele é que eu ficasse cada vez com um documento mais ferrado pra não conseguir sair dali de jeito nenhum. Eu não vou abrir aqui tudo que eu passei, porque eu tenho certeza que só com isso que eu tô falando aqui, muita gente vai rir, como ainda ri de mim até hoje, e fala que eu tomei alguma pílula e sonhei com tudo isso. As pessoas não têm noção de quanto é nojento e grotesco o mundo da prostituição. Eu não sei em outros países, mas na Coreia é. E eu fazia de tudo para que eles confiassem em mim. Eu já nem mais respirava, eu fazia tudo automaticamente sem sentir o que eu estava fazendo. Até que depois de muito tempo, eu tive uma oportunidade de ir buscar uma brasileira no aeroporto. Porque quem buscava era a Marta, só que ela tinha ficado muito mal. E no dia que a menina estava lá, e o Son não podia ir porque ele não queria ter essa conexão de ter a imagem dele no aeroporto. E aí ele olhou pra mim, eu era a única pessoa, e como eu já tava fazendo tudo, eu já tava ali muito envolvida, fingindo, lógico, sofrendo muito todas as noites, tendo crises de tudo que eu tava vendo, ele falou: vai você. Vai você, e se você não voltar, você já sabe o que acontece. E eu fui. Eu fui. E falei com a brasileira aonde que ela tinha se enfiado, o que estava acontecendo e que, na verdade, ela tinha que me ajudar. Eu levei algumas coisas que eu tinha como prova. Eu não sei como essa brasileira acreditou em mim, porque todo mundo chega lá na Coreia com uma imagem e uma ilusão de que não existe nada ruim por lá, de que a segurança é muito grande porque a prostituição é ilegal. E isso é mentira. É ilegal, sim, mas acontece muito. Não só acontece, como eu sei de vários momentos em que o Sun pagou taxas para que a polícia não se envolvesse, na situação. Eu não sei por que ordem divina que essa menina acreditou no pouco que eu falei que eu tinha. E ela tinha contato com outras meninas lá na Coreia, da qual a gente mudou o curso. A gente mudou o curso e eu desesperada de ter alguém atrás de mim. Mas o Sun, ele não se importava muito com isso. Ele era muito conectado com nomes grandes.
Então, não tinha como denunciar ele. Mesmo que denunciasse, isso era apagado e ele voltava a fazer normalmente. Então, ele não tinha essa preocupação de, você vai fugir e aí vai me denunciar. Ele não tava nem aí pra nada que ele tava fazendo, entendeu? Eu sei que a minha salvação foi essa menina, porque aí eu fiquei com ela numa república até eu conseguir ver se ainda dava pra voltar com o meu documento, até eu conseguir ver como é que eu ia conseguir dinheiro e avisar as pessoas do que realmente estava acontecendo comigo e voltar pro Brasil. Eu coloquei essa história na frente porque eu tenho recebido mensagens de meninas que estão assistindo os meus vídeos e que são conectadas com o nicho da Coreia e que querem defender toda a Coreia, seja do norte, seja do sul, me falando que lá é proibida a prostituição, que os coreanos que elas conversam na internet são tímidos, não falam nada disso, não convidam para lugar nenhum e que elas já ouviram desse convite de ir fazer programa e que conversaram com meninas que foram, e que é tudo tranquilo, e que é de luxo mesmo, e que isso é mentira. Isso é de mulheres que brigaram com coreanos e que querem queimar a Coreia inteira. Por isso que esse vídeo vai ficar aqui, por isso que eu adiantei ele das outras histórias que eu recebi. Porque tem muita menina querendo defender a prostituição na Coreia. Veja onde está o grau do envolvimento. Não, gente, não existe defender ou romantizar a prostituição em qualquer país que seja, pelo amor de Deus. As meninas estão me mandando mensagem, Leca, eu gosto muito de você, mas esse conteúdo da Coreia tá errado. Não, isso é só na Turquia, isso é só no Oriente. Não, Leca, não faça isso, as pessoas estão te enganando. Essas histórias não são reais. E são meninas de 19 anos pra baixo. E são meninas que estão falando, não, mas eu vou pra Coreia, viu, Leca? Eu vou lá e vou te mostrar. Olha aqui o print do coreano que eu converso, como é bonzinho. E voltam com histórias de que não gostam dos pais, que estão brigando com os pais, que vão mesmo pra Coreia assim que elas conseguirem. Tá rolando aí um envolvimento muito perigoso. Deixem a reflexão de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.